Módulo 23, pilares, flexão desviada e nós de pórticos. Pretende-se, no corrente módulo, discutir fundamentalmente os seguintes tópicos. Portanto, como se procede ao dimensionamento da flexão desviada e quais são as disposições construtivas relativas à pormenorização de nós de pórticos. No que diz respeito à flexão composta desviada, considera-se que um pilar está sujeito a este tipo de esforço, portanto, a flexão composta desviada, quando, para além do esforço axial, nele atua um momento que não apresenta uma direção coincidente com as direções principais de inércia. Portanto, pode ser assimilado, portanto, um problema a um pilar sujeito a dois momentos segundo essas direções principais. Ou seja, um momento segundo x, um ED1, e um momento segundo uma direção 2, uma direção y. Portanto, é como se fosse, portanto, flexão segundo dois eixos. A consideração de um determinado diagrama de ruptura para a secção e com recurso às equações de equilíbrio e tendo por base naturalmente todas as hipóteses de estados limite últimos exigidas pelo Eurocódigo 2, permite obter um par de esforços MRD1 e MRD2 associado ao esforço axial que está a atuar na secção, ou seja, para cada esforço axial que se coloque a solicitar a estrutura ou a secção, corresponderão dois momentos máximos resistentes, segunda direção 1 e segunda direção 2. A análise da secção para os possíveis diagramas de ruptura da secção, portanto, fazendo variar as extensões limites entre os menos 3,5 por mil e os 10 por mil, e para diferentes quantidades de armadura, possibilita a obtenção de diagramas de interação MRD1 e MRD2, ou seja, diagramas que têm em conta para cada nível de esforço axial essa resistência segundo dois eixos. Para o efeito, define-se como se tem definido o esforço axial reduzido, o NIU, que é o esforço axial a dividir pelo B, o H e o FCD, portanto o B e H as dimensões da secção. Passa agora a definir-se o momento reduzido segundo uma das direções, como sendo, obviamente, o momento dividido pelo BH² FCD, em que o H é a dimensão que se opõe, no fim de contas, ao momento segundo 1, e depois um μ2, o momento reduzido 2, em que será o momento da outra direção, que mobilizará inevitavelmente o B, e portanto aparecerá o B² HFCD. Deste trio de parâmetros adimensionais, o recurso ao gráfico irá permitir obter a percentagem mecânica total de armadura, que é definida, como sempre, como a área da armadura vezes a tensão de cedência do aço, dividido pelo BHFCD. A análise da secção para os possíveis diagramas de ruptura da secção conduz à obtenção de uma resposta do tipo da que irei representar na figura seguinte, que será função do esforço axial do momento de uma das direções e o momento da outra. E são aquilo a que usualmente na gíria se chamam os gráficos tipo cebola. Portanto, na direção, se nós pensarmos no gráfico que se obtém quando a análise é feita em flexão composta numa única direção, a direção N e o momento segundo 2, obtém-se uma curva de interação típica de uma secção sujeita à flexão composta. Se aplicar o mesmo na outra direção, irá obter-se uma curva similar, mas agora no plano N1, uma curva similar, e o que constata é que a cada nível de esforço axial, a cada nível de esforço atuante e correspondente, portanto, um esforço axial reduzido, µED, estará uma outra curva, agora no plano
M1, M2, que corresponderão aos pontos limite de resistência da secção para um determinado nível e distribuição de armadura. E, portanto, quanto maior crescer o esforço axial, a curva de interação no plano M1, M2 irá variar, função, obviamente, desse esforço axial. Apresento aqui um ábaco típico de uma secção de flexão desviada. Portanto, para uma secção, neste caso retangular, admite-se um D1 sobre H e um B1 sobre H, e existem tabelas para diferentes D1 sobre H e B1 sobre H, em que aqui é sempre a lógica da distância do centro de gravidade das armaduras à face exterior. Para um determinado tipo de aço, as tabelas especificam corretamente quais são os μs a considerar e os νu, portanto as expressões não são precisas de decorar, elas são sempre fornecidas na própria tabela. E existem, no fim de contas, gráficos, ábacos, para diferentes formas de distribuição da armadura. Este é um ábaco, portanto, elaborado no pressuposto de que a armadura longitudinal se distribui equitativamente pelos 4 faces da secção. E, portanto, para um determinado tipo de aço, para uma determinada posição da armadura, para uma forma de distribuição da armadura na secção, se irá obter um determinado ábaco. E para uma determinada situação de configuração da armadura longitudinal, obtêm-se estes tipos de ábacos, que aqui ilustro, e que apresenta como que às fatias, verdadeiramente é apresentado 1/8 do diagrama global para cada situação de esforço axial. Portanto, começa no primeiro quadrantezinho para um esforço axial igual a 0, um νu igual a 0, e depois, em rotação de sentido horário, aparece o mesmo quadrante, mas agora para um νu igual a 0,2, depois um νu igual a 0,4, 0,6, 0,8 até 1,4. Portanto, dentro destes quadrantes é possível, portanto, para um dado μ1 e um dado μ2, conhecido o esforço axial, obter qual o ômega correspondente à situação de dimensionamento. O procedimento de dimensionamento de uma secção à flexão composta desviada passa basicamente pelos seguintes passos. Em primeiro lugar, proceder ao cálculo dos coeficientes adimensionais, o μ, o μx e o μy, para a secção e materiais especificados e, naturalmente, tendo o cuidado de terem atenção relativamente ao posicionamento da atuação dos momentos face aos eixos respectivos e, consequentemente, saber escolher corretamente o que é o B, o que é o H para cada um dos esforços. Em segundo lugar, escolher a tabela, função do tipo de aço e da distribuição da armadura longitudinal, que pode ser distribuída de várias formas, como mostrarei de seguida. Finalmente, escolhida a tabela e conhecidos os valores dos coeficientes adimensionais, procede-se ao cálculo da percentagem de armadura e, finalmente, procede-se à especificação ou à escolha da armadura, respeitando naturalmente a distribuição escolhida que foi utilizada para a escolha da tabela. Quanto aos tipos de distribuição da armadura longitudinal na secção, elas podem ser basicamente de 4 tipos e as tabelas têm esse desenho representativo. O primeiro é toda a armadura concentrada nos 4 cantos, distribuída igualmente, portanto 1/4 de armadura em cada canto. A segunda distribuição possível é uma distribuição uniformemente distribuída nas 4 faces da secção.
Depois é possível uma distribuição da armadura longitudinal em apenas duas faces. Isto é uma solução quando um dos momentos tem uma grande predominância em relação ao outro. E, finalmente, uma armadura concentrada nos quatro cantos, mas com um canto mais pronunciado, ou seja, em que metade da armadura total se encontra num único canto, ou seja, isto é para uma flexão desviada que conduz a trações concentradas num único canto. Para exemplificar a aplicação do cálculo, dou o seguinte exemplo. Portanto, considera-se uma secção retangular de 40 cm por 50, executada com um C2025 e um S400, e admita-se que se pretende dimensionar esta secção, que se encontra sujeita aos esforços apresentados, ou seja, um NSD de menos 500 kN, um MSDX de 150 kN e um MSDY de 90 kN. Portanto, procedendo ao cálculo dos coeficientes adimensionais, temos que o NIU será o NSD sobre BHFCD. O N é naturalmente de compressão e, portanto, neste caso, o B e o H, portanto, serão 0.4 por 0.5 e o FCD de 13.3 é 3, o que conduz a um NIU de aproximadamente de menos 0.19. Quanto ao μx, pois temos que ter em atenção o que é o MSDX. Portanto, se o MSDX é aqui o representado na figura à direita, naturalmente que o H é 0.5 e o B é 0.4, e consequentemente será 150 sobre 0.4 vezes 0.5 ao quadrado vezes 13.3 é 13, o que conduziu a um μ de 0.11. E o μy será o momento na outra direção e, consequentemente, agora o h desta secção é os 0.4, ou se quisermos é o b ao quadrado, que será determinante para o cálculo do μ, o que conduz a um μ de 0.08. Para a aplicação da tabela, o μ1 será o maior dos μ's, e neste caso será o μx, que é 0.11, e o menor, o μ2, será o μy, o 0.08. Agora, tendo os esforços semelhantes, vamos admitir que se pretende uma armadura igualmente distribuída em todas as faces. Como tal, vou escolher a opção de escolha de uma secção, uma distribuição de armadura, portanto, uniforme ao longo de todo o perímetro. E isto conduz-me à seleção de um ábaco correspondente, e dentro desse ábaco, como o NIU é aproximadamente menos 0.2, pois naturalmente fica definido qual o quadrante que vamos escolher, que é o quadrante, digamos assim, da parte direita em cima, o de baixo, que é o NIU igual a menos 0.2, e depois aplicar um μ1 de 0.11, portanto, será aproximadamente o correspondente a esta linha vermelha, um μ2 de 0.08, o que corresponderá aproximadamente a esta outra linha perpendicular, onde o ômega será no cruzamento destas duas linhas e, portanto, olhando para as curvas, se conclui que o ômega total será aproximadamente de 0.24. E, consequentemente, a área de armadura irá resultar como o AS total será o ômega vezes o BHFCD sobre FSYD, ou seja, 0.24 vezes 0.4 vezes 0.5 vezes os 13.13 sobre 348, e multiplicando por 1 à quarta para obter a solução em centímetros quadrados, resulta 18.34 centímetros quadrados de armadura a colocar na secção. Agora, esta quantidade de armadura tem que respeitar a distribuição adotada ou pressuposta para o seu, no arranque do dimensionamento. E, portanto, de forma a garantir a observância da tabela escolhida, haverá que adotar uma das seguintes penalizações. Portanto, ou opto por colocar um varão em cada canto, e obviamente que ao colocar um varão em cada canto estou a pressupor que a armadura está igual em todas as faces. Outra hipótese é acrescentar mais um varão em cada uma destas faces, o que me conduz a uma pormenorização em 8 varões. E, finalmente,
poderia pôr não um, mas 2 varões em cada face e, portanto, seria conduzida a 12 varões. Portanto, qualquer uma destas pormenorizações está de acordo com o pressuposto de que a armadura está uniformemente distribuída nas 4 faces. Consequentemente, sendo a armadura que a secção requer igual a 18,34 cm², se eu optar por uma solução em 4 varões, teria que escolher 4 varões de 25, o que daria 19,63, um varão em cada canto. Se eu optar por uma solução de 8 varões, optei por 4 varões de 20 mais 4 varões de 16, portanto 4 varões de 20 nos cantos, 4 varões de 16 no interior, o que me dá uma armadura de 20,61, e no limite de escolher 12 varões, optaria por 12 varões de 16, o que corresponderia a uma armadura total de 24,13 cm². Uma outra forma de tratar o problema da flexão composta desviada é tratar o problema através da sua subdivisão nas 2 direções principais e tratando-os como 2 problemas de flexão composta independentes nessas 2 direções. O regulamento, o Eurocódigo, permite que assim se proceda, desde que no final se garanta a verificação da seguinte condição, ou seja, que os momentos atuantes sobre os momentos resistentes segundo cada direção, somados, portanto, a relação desses momentos não ultrapasse a unidade, em que o momento atuante, obviamente, deverá ter em conta os efeitos de segunda ordem, e o MRD é o momento resistente segundo cada uma das direções. E este alfa é especificado, digamos assim, em função do nível de esforço axial. Portanto, se o nível de esforço axial for, por exemplo, igual a 1, o alfa passa a ser 2 e aquela equação será, portanto, a relação entre as relações ao quadrado dos momentos resistentes segundo cada uma das direções, ao passo que, se o esforço axial for muito pequeno, portanto, o alfa pode ser considerado igual a 1. Relativamente aos nós de pórtico, que era outro dos tópicos que pretendia abordar neste módulo, no anexo J vêm apresentadas as disposições construtivas relativas a casos particulares, nós com a face interior comprimida e o oposto. Para pilares e vigas de dimensões aproximadamente iguais, ou seja, respeitando a condição de que a altura da viga e a altura do pilar estão entre 2/3 a 3/2 um do outro, não é necessária nenhuma verificação de armadura de cintagem no nó ou dos comprimentos de amarração na região da ligação entre a viga e o pilar, desde que todas as armaduras de tração da viga sejam prolongadas e dobradas no interior do nó. Portanto, este é o texto que consta no anexo J do Eurocódigo 2. O que é que isto quer dizer? Portanto, se a face interior estiver comprimida, portanto, momentos com este sentido na viga e no pilar, significa que a armadura do pilar deve chegar ao topo e ser amarrada com o comprimento de amarração segundo as armaduras negativas da viga. Já, pronto, e claro que dado o diâmetro de dobragem do pilar, que é de 7 diâmetros, portanto, esta dobragem tem visibilidade, tem expressão na pormenorização, portanto, não é uma dobragem a 90 graus, portanto, há ali um diâmetro de dobragem que deve ressaltar da pormenorização. Por outro lado, as armaduras da viga vão ter um procedimento similar. Portanto, enquanto que a armadura interior do pilar foi amarrada retamente, logo a partir do fim da secção, a mesma coisa com a armadura positiva da viga, a armadura inferior. Já a armadura do pilar e da viga, portanto, são amarrados no fim
do elemento, já na zona em que se inicia o elemento oposto e ser colocado a totalidade do comprimento da amarração. Portanto, neste nó deve ainda ser tido em conta que a amarração, que os estribos são colocados no pilar, parando os estribos da viga, portanto, à face do pilar. Portanto, a cintagem do nó é feita no pilar sempre. Caso este esforço seja significativo, convirá, obviamente, proceder ainda à colocação de uma cinta diagonal para reforçar a cintagem do nó. No que diz respeito às disposições construtivas para nós com a face interior tracionada, bom, trata-se da situação mais crítica para a pormenorização do nó. Na região do nó, a armadura deve ter a forma de um laço ou de dois varões sobrepostos dobrados em U e ser associada a cintas inclinadas. Portanto, se os momentos na viga e no pilar forem desta natureza, temos naturalmente tração na parte interior do nó. Então, é a armadura interior do pilar que tem de ser amarrada, portanto, deve vir até ao topo do pilar e amarrada já na parte descendente. A mesma coisa com a armadura inferior da viga, que deve ser amarrada na face lateral já do pilar. Deve ser feita a cintagem do nó com o pilar, portanto a armadura transversal do pilar que é prolongada no nó, a armadura transversal da viga para a face do nó, e deve ser colocada uma armadura diagonal que ajude a fortalecer, no fim de contas, o problema das trações diagonais do nó. E, portanto, se for necessário, deverá ainda reforçar-se a armadura, digamos assim, transversal, de forma a agarrar esta armadura de reforço do nó. Finalmente, chamo a atenção para o pormenor de pormenorização da ligação do pilar às sapatas. Portanto, a armadura do pilar deve ser dobrada e amarrada dentro da sapata, na horizontal, isto para ambas as direções, em que, naturalmente, o comprimento de amarração é colocado totalmente dentro da sapata. À semelhança dos nós pilar-viga, no pilar sapata é também a cintagem do pilar que é prolongada até ao interior da sapata, e este espaçamento, tal como nos nós dos pórticos, o espaçamento de cintagem deve ser mais apertado no quarto final do vão, junto aos nós de fundações e dos pisos. No presente módulo, discutiram-se, portanto, os tópicos relacionados com o dimensionamento à flexão desviada e procedeu-se à apresentação dos ábacos que permitem esse dimensionamento e abordaram-se as disposições construtivas relativas à pormenorização de nós de pórtico.